abundante graça e a maravilhosa paz de Cristo seja sobre a sua vida, meus irmãos. Glória a Deus pela sua vida. Você que está aí da sua casa, talvez você está com a sua família ou com a sua célula, conectados para junto adorarmos ao Senhor. Então separe esse tempo, tire essa 1h30, desconecte de outras coisas e preste culto ao Senhor, que com certeza você será muito edificado. Aleluia, glória a Deus. Quero ler aqui, irmãos, 2 versículos para nós orarmos e iniciarmos. Hebreus 11, o versículo 28 diz assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos. Desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Verso 29 e último: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia. Feche seus olhos aí na sua casa, põe a mão sobre o seu coração, que nós vemos que nós precisamos adorar, dar culto ao Senhor, mas de maneira, uma atitude aceitável, com reverência e com temor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, porque na obra da cruz, no estar consumado, o Senhor nos colocou em uma posição de filho, a partir do nosso crer, entregar a nossa vida a Cristo. Obrigado, Senhor, porque, ó Pai, através da fé, por meio da fé, nós somos justificados e hoje nós somos aceitos diante de Ti e podemos achegar, ó Pai, com ousadia, Senhor, diante do trono da graça, Senhor, e encontrarmos, ó Pai, misericórdia diante de Ti, Senhor, e o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos ajuda, colabora, contribui, Senhor, conforme as nossas necessidades. Muito obrigado, Senhor. Queremos dar a Ti, Senhor, um culto em agradecimento pelos Teus feitos, pela Tua obra, pela Tua maravilhosa graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo sangue que é a provisão, a reconciliação, a redenção, o sangue que é a provisão. Obrigado, Senhor. Queremos dar o nosso melhor para Ti nessa noite. Nós daqui, os meus irmãos conectados por meio do Facebook, por meio do YouTube, Senhor, Tu és um Deus, ó Pai, onipotente, também onipresente, pode se manifestar em todos e em todos os lugares. Por isso receba, Senhor, nessa noite, porque nós vamos dar o nosso melhor para Ti, em nome de Jesus. Diga amém aí da sua casa, diga glória a Deus aí da sua casa, e vamos louvá-lo com toda a nossa intensidade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que você agora na sua casa possa esquecer tudo. Desligue-se daquilo que está ao seu redor, daquilo que está acontecendo, e que nesse momento você possa realmente prestar tudo ao Deus, racional, com todo o seu coração, com sua mente ligada a Ele. Amém? Espírito Santo, acalma-nos, acalma nossa alma, para que nesse momento nós possamos nos entregar inteiramente a Ti. Nós vamos declarar que as nossas armas são as armas do Senhor e é a nossa fé nele, porque Ele é vitorioso. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Aleluia. Nós cremos. Declare em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos, porque Ele é vitorioso, a nossa vitória está nele. Declare isso. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível, teu nome infalível és, os reinos vêm, teu trono acima está, teu nome imutável, teu nome imutável.
que governos vêm e vão, pessoas, de coisas ditas vêm e vão, mas o teu nome e o teu trono está acima de todas as coisas. E nós vamos continuar declarando que és vitorioso. Nós vamos continuar declarando que o sangue de Jesus basta, a graça basta. Nós vamos declarar que tudo que nós precisamos, a cura, o poder está no nome de Jesus, pois o sangue cura, o sangue salva, o sangue me transforma. Aleluia, aleluia, não há outro igual a ti. Teu sangue faz o surdo vir. Agora teu sangue quebra a maldição. Agora teu sangue
eternidade vindoura, o mesmo som. Há uma graça que nada disso é verdade. Resiste. E ele diz no versículo 6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos no caminho, nós cremos na verdade que é Jesus, e a vida que nós temos está nele. E ele diz a nós: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Eu creio que tu és o caminho, o Senhor me reconciliou de novo com o Pai. E creio que tudo se se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, seu Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei, e vós conhecereis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará.
com os nossos corações, Senhor, a te amar mais, Senhor. Espírito Santo, sabemos que nós vivemos, Senhor, dias difíceis, ó Pai, mas o próprio Senhor Jesus nos diz, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus diz que nós passaríamos por aflições, por tribulações, por lutas, mas a palavra dele é tendes bom ânimo. Por isso, queremos, ó Pai, dispor os nossos corações a te amar mais, a te amar mais, Senhor. Senhor, nós sabemos que o nosso amor é apenas reflexo do amor de Deus, do amor do Pai por nós, porque a tua palavra diz que Ele, o Pai, nos amou primeiro, e hoje eu amo porque Ele me amou primeiro. Por isso, Senhor, que os nossos corações estejam, ó Pai, dispostos, Pai, rendidos, prostrados, Senhor, que os nossos corações, ó Pai, estejam entregues, ó Pai, a te amar, Senhor, a te amar pelo que Tu és, Senhor, a te amar, Pai, pela Tua essência, a te amar, Senhor, Pai, pela Tua majestade, pela Tua eternidade, Senhor, te amar, ó Pai, por quem Tu és, o Pai, o Criador. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É esse, ó Pai, é esse, Senhor, o nosso estilo de vida, Senhor. Te amamos por quem Tu és, ó Pai, não pelo que o Senhor pode dar, não pelo livramento que o Senhor nos oferece, não pela provisão, ó Pai. Nós te amamos pelo quem Tu és, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te amar mais e mais e mais e mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos cantar mais uma vez. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Adore da sua casa. Quero te amar mais. Volte o seu coração para amá-lo mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais. Sinta-se abraçado, amados. Aí da sua casa, aí da sua sala, aí você possa sentir-se abraçado pelo Espírito Santo. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa trazer, possa inundar a sua consciência, a sua mente, o seu coração. Sinta-se amado, sinta-se filho querido, sinta-se escolhido, sinta-se projetado, porque o Pai te escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Queremos também orar, irmãos. Continue no mesmo espírito de adoração, mesmo espírito conectado ao Senhor. Queremos orar pelas nossas autoridades, porque nós sabemos que estamos em dias difíceis e a palavra do Senhor nos diz para orarmos por todos aqueles que estão revestidos de autoridades, para que vivamos bem, para que tenhamos prosperidade. Por isso nós vamos orar pelo nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa nação, Senhor, diante de Ti. Eu com os meus irmãos, ó Pai, conectados, nós clamamos por nossa nação. Senhor, nós oramos por cada prefeito, vereador, deputado, senador, governador, Pai, os ministros, Pai, pelo nosso presidente, Senhor. Pai, nós clamamos, Espírito, para que o Senhor possa, ó Pai, direcioná-los, para que eles possam, ó Pai, ouvir, Senhor, para que eles possam, ó Pai, depender, Senhor, Pai, da Tua palavra. Sabemos, Senhor, que nem todos creem em Ti, Senhor, mas para o Espírito nada é impossível. E nós clamamos por nossa nação, repreendemos todo ataque de Satanás, toda mentira de Satanás, todo engano de Satanás, todo laço, toda rede, Senhor. Percebemos que estamos em meio a uma batalha espiritual, e nós vencemos ela não é com armas, ó Pai, mas sim, Senhor, através da fé. As nossas armas não são carnais, não são de carne, não são de sangue, não, Senhor, as nossas armas são espirituais, e nós, Senhor,
Senhor, como igreja, como maior autoridade do Senhor nesta terra, nós declaramos, Senhor, o livramento sobre a nossa nação. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a nossa nação. Nós repreendemos, Senhor, este vírus, Pai, esta pandemia, Senhor, que tem nos atormentado. Essa pandemia, ó Pai, que tem causado, Senhor, um colapso na nossa economia, Senhor, um colapso, ó Pai, no sistema de saúde. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, e declaramos que a nossa nação pertence a Ti. A nossa nação, ó Pai, se rende a Ti, e nós declaramos, Senhor, Espírito Santo, nós oramos por cada família do nosso ministério. Nós colocamos, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, na situação classificados como grau de risco, Senhor, declaramos o sangue do Cordeiro sobre cada um deles, ó Pai. Eles são guardados, eles são protegidos. Oramos por cada família, Senhor, por cada membro, Pai. Nós declaramos a provisão, nós declaramos a bênção, nós declaramos o sangue do Cordeiro em nome de Jesus, porque nós nos apegamos a Ti por amor, Pai, porque nós declaramos que Tu és o nosso refúgio, Tu és, ó Pai, nosso porto seguro. Praga nenhum, mal nenhum chegará à nossa tenda, chegará à nossa casa. Esta é a nossa posição em fé, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Te louvamos, te exaltamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém aí da sua casa, diga glória a Deus aí na sua casa, diga eu creio e eu declaro, eu confesso essas verdades sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre a nossa nação. Diga amém e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Como eu disse no início, o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares, ele pode manifestar em todos os lugares, tudo isso ao mesmo tempo, porque Ele é o nosso Deus. E eu falo para vocês, meus irmãos, sei que estamos com algumas limitações, mas tenho percebido um mover de Deus, tenho percebido algo no meu espírito diferente. Eu quero que você que sai da sua casa esteja conectado, esteja atento, esteja percebendo os sinais, esteja observando, porque o Senhor, Ele está às portas, meus irmãos, e é isso que nós vamos também estar ouvindo nessa noite. Que você esteja atento, que o seu coração esteja disposto a amá-lo, a adorá-lo, como nós cantamos nessa última adoração. Quero compartilhar, irmãos, rapidamente um versículo aqui relacionado à nossa área financeira, especificamente Provérbios 3, o verso 9 e o verso 10. Provérbios 3, 9 e 10. A palavra do Senhor, ela nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão, verso 10, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os seus reservatórios. Aleluia. Meus irmãos, aqui é um princípio importantíssimo para nós, que é nós honrarmos o Senhor com as primícias. As primícias falam do primeiro. E como que eu honro o Senhor? Primeiramente, reconhecer que isso é dádiva do Senhor, é presente do Senhor. Aquilo que você tem, aquilo que você recebe, tudo vem do Senhor, é bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando eu reconheço que eu sou privilegiado, quando eu reconheço que eu sou abençoado, quando eu reconheço a saúde que o Senhor nos dá, a disposição, o vigor, o trabalho, a porta de emprego, quando eu reconheço isso, nós como filhos, nós precisamos honrar ao Senhor com que? Com as primícias. Aqui fala as primícias de todos os nossos rendimentos, ou seja, o primeiro é o do Senhor. Entregamos o primeiro ao Senhor. E aqui há uma promessa para nós, que quando nós honramos ao Senhor com as nossas primícias, quando nós devolvemos o dízimo ao qual nós cremos, nós ensinamos, nós ministramos, tá? Essa é a base nossa. E você
também é um ofertante fiel ao Senhor, aqui diz que é uma promessa para nós, que se encherão com fartura os nossos celeiros, assim como transbordarão de vinho os nossos reservatórios. Então creia nessa promessa, irmãos, creia, não por troca. O Senhor não, Ele conhece nossos corações. Aqui o Senhor, Ele pede que nós venhamos honrá-lo com as primícias, é reconhecer que é Ele que está dando, Ele que está sustentando. Desta maneira, quando nós devolvemos, a promessa se cumpre em nossas vidas. Irmãos, sabemos que devido a tudo isso que está acontecendo na nossa nação, não na nossa nação, no mundo, tá? Infelizmente, falando da economia, há um colapso, e tende-se as coisas piorarem, tá? Não é novidade, nós sabemos isso, e também sabemos que há um espírito maligno que age por trás disso, que é Mamon, e sabemos também que o Senhor Jesus, nosso Deus, já venceu toda a potestade, todo o principado, todo inimigo na cruz do Calvário. Então você que é filho, nós que somos justificados por meio da fé, você precisa crer, tá? Crer e também praticar. Eu creio que sou guardado, que sou provido, que sou protegido, e o Senhor, Ele nos favorece tudo isso. Mas eu também honro ao Senhor, honro devolvendo, tá? Entregando e participando, tá? E também precisamos repreender, porque esse espírito, ele quer destruir, ele quer causar aí uma crise maior ainda, e por isso nós vamos orar. Então feche os seus olhos aí, da sua casa mesmo, e nós vamos repreender esse espírito que tem causado aí discórdia, confusão, conflitos no governo, e nós como cidadãos brasileiros temos sofrido. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que todo o principado, toda a potestade, Pai, já foi vencido na cruz do Calvário. Eles já têm a sua sentença, Senhor, e sabemos, ó Pai, que eles também continuam agindo, Senhor, em meio ao governo, Pai, em meio ao governo, Pai, mundial, em meio, Senhor, Pai, aos governos aqui, Pai, da nossa nação, e nós repreendemos, Senhor, repreendemos o ataque, o agir de Mamon, Senhor, que trabalha na área financeira, Senhor, e declaramos que sobre os nossos membros, ó Pai, Senhor, Pai, a Tua provisão, Senhor, ela será constante, Senhor, em nome de Jesus, e repreendemos, Senhor, esse espírito, ó Pai, que tem trago medo, que tem trago, Senhor, Pai, Senhor, ansiedade, que tem trago preocupação. Nós não aceitamos, está repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Diga amém, diga glória a Deus, aleluia, amém, meus irmãos. Agora nós vamos compartilhar, ouvir, ser ministrado a palavra do Senhor, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém, irmãos queridos, aleluia. Felizes, né? Com certeza o Senhor é bom e a sua bondade mais uma vez está se manifestando. É assim como eu dei um comentário aí, acho que não foi no Face ou no YouTube. Realmente nós devemos dar honra e glória ao Senhor Jesus. Mais uma vez, Ele está nos dando a oportunidade ainda de estarmos aqui. E você que está aí na sua casa, ter a oportunidade de abrir o seu coração e receber da parte dEle. Acredite, o Senhor está no controle de todas as coisas, e esse tempo que nós estamos vivendo, Ele quer se revelar ainda mais no seu espírito, no seu coração, assim como na minha vida também. Nós temos percebido, né, você tem visto, né, e você tem ouvido o que tem acontecido no Brasil, na nossa cidade, nas nações. E nós percebemos realmente uma ação maligna, né, impedindo com que a nossa liberdade possa ser realmente manifestada como sempre foi. E é claro que tudo isso é um treinamento, né? Satanás, ele está realmente treinando, ele está elaborando, ele está construindo algo para que depois ele possa realmente se revelar e nos dar aquilo que nós precisamos. E aí com certeza muitos serão enganados.
Que você nesses dias possa ter ouvidos para ouvir, possa ter olhos para ver e possa ter coração aberto para realmente dizer para Ele: Senhor, eu quero te amar mais, eu quero te entender mais, eu quero que o Senhor se revele mais a mim ainda, porque esse é o propósito. Amém, queridos? E continuamos crendo na sua palavra, crendo naquilo que Ele já realmente operou lá na cruz do Calvário. E nós continuamos crendo que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, à sua vida, aos seus negócios. Se você crê, filho, o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que protege, o Senhor é aquele que multiplica, o Senhor é aquele que das oportunidades ruins, Ele faz algo muito além do que nós podemos imaginar. Ele é capaz de nos surpreender a partir do momento em que nós crermos. E nós cremos, né? E não somente hoje, mas que todos os dias, independente deles, você possa declarar: nenhum mal chegará a você, peste nenhuma, vírus nenhum vai te alcançar, porque Ele é fiel, e se Ele prometeu, assim se cumprirá. Creia recebendo, creia confessando, creia colocando Ele e o seu reino em primeiro lugar, porque assim com certeza você será tomado de um gozo, de um prazer, de uma paz que vai fazer diferença realmente diante de todos os que te conhecem. Porque mesmo de casa, mesmo pelo celular, mesmo pelos aplicativos visuais, você continua manifestando vida, você continua manifestando alegria, você continua manifestando paz, porque não é você, é Ele através da sua vida. Quero também, antes de nós irmos para a palavra, quero agradecer os irmãos. Semana passada tivemos a nossa ceia drive-thru. Foi uma bênção, foi um prazer, foi um gozo que só no Espírito aqueles que entendem podem me compreender, porque foi muito prazeroso poder rever os irmãos, olhar nos olhos novamente, podemos comer do Senhor, beber do Senhor e sermos renovados e restaurados, como nós fomos domingo passado na nossa ceia. Quero agradecer os irmãos também. Já entregamos umas 5 cestas básicas, e que não é a cesta básica do governo, não, é cesta que vai muito mais ainda, porque os irmãos têm sido generosos, os irmãos têm dado além da medida, os irmãos têm abençoado, e o fato de serem abençoados, eles têm tido prazer, nós temos tido o prazer de abençoar outras pessoas que nesse tempo está passando as suas dificuldades. Quero agradecer também os irmãos que ofertaram, os irmãos que dizimaram. Obrigado pela sua fidelidade. Eu tenho certeza absoluta, o Senhor não deixa ninguém para trás, o Senhor não esquece dos seus, principalmente quando nós o colocamos em primeiro lugar. Muito, muito obrigado, irmãos. Foi realmente um momento muito especial, e logo em breve nós teremos um outro como esse. Irmãos, eu quero falar nessa noite algo que Deus colocou no meu coração, e que tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos falando, sabe, da provisão de Deus, nós estamos falando da proteção de Deus, né? Nós aí fizemos o Salmo 91, quero dizer para você, continue orando o Salmo 91, trazendo para a primeira pessoa, porque você é aquele que o Senhor diz lá. Faça do Salmo 91 a sua oração todos os dias, declare diante de uma circunstância ruim, de um fato verídico, declare aquilo que o Senhor diz, e não aquilo que você está vendo ou que você está ouvindo. E tudo isso é muito bom, mas eu quero também dizer algo que eu acredito que é o que está acontecendo, é um preparo para a volta do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma. Irmãos, se existe algo verdadeiramente acontecendo hoje, é os céus declarando: eu estou voltando. Vai se cumprir aquilo que eu tenho dito, que a palavra tem proclamado, tem falado. E eu gostaria de falar sobre esse dia, sobre essa volta, sobre esse momento
em que a palavra de Deus diz que acontecerá, e que o próprio Senhor Jesus, na sua palavra, foi indagado pelos seus discípulos. Os discípulos perguntaram para Jesus quando seria a volta do reino, ou o grande dia em que ele voltaria. E o Senhor respondeu, e a resposta do Senhor é para mim e para você nos dias de hoje, porque o que o Senhor respondeu lá para os discípulos, e isso está lá em Lucas capítulo 17, ele diz que assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias em que ele retornará, em que ele voltará. E se eu e você estamos alinhados com os céus, se eu e você estamos interessados em termos sabedoria para podermos realmente responder a Deus conforme o que Ele já fez, porque tudo já foi consumado. Tudo já foi consumado. Agora os eleitos, os salvos, os escolhidos que estão atentos, eles também são capacitados para poder responder àquilo que está por vir, aquilo que está acontecendo, aquilo que realmente, está próximo, é de fato verídico que acontecerá. E um dos grandes eventos que acontecerá é a volta do Senhor. Só que antes da volta do Senhor, o Senhor se revela na palavra o que estava acontecendo na época de Noé e o que estava acontecendo na época de Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor, Ele fala sobre esses dois eventos da palavra, nos dias de Noé e nos dias em que o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra. E a partir daquilo que aconteceu lá, que antecederam esses acontecimentos, Noé entrar na arca e a sua família ser salva, está acontecendo hoje nos nossos dias. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, o tema da minha palavra, como eu já divulguei, você já deve ter visto, e vai acompanhar ali no telão. Fiz os slides porque eu quero que você seja enriquecido pela palavra. Nós estamos aqui por causa de você, meu irmão. Primeiramente por causa do Senhor, é claro, por causa do seu reino que estamos estabelecendo, e vamos avançar mesmo em meio de pandemia. Nós cremos, mas a priori é a sua vida, a sua família, a sua casa, que o Senhor quer entrar através dessa tela, que pode ser de um celular, ou pode ser de uma TV, que pode ser realmente um aplicativo, um instrumento que Deus está usando para abençoar a sua vida. E o tema da minha mensagem é: como nos dias de Noé, assim será a sua volta. Como nos dias de Noé, assim será a sua volta. E a pergunta é: como as pessoas estavam vivendo no tempo de Noé, quando o dilúvio veio e Deus terminou com toda a humanidade, e se sobraram apenas Noé e a sua família? Como que eles estavam vivendo? É sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa noite. E lá em Lucas capítulo 17, eu quero te pedir, fique conosco, tá bom? É saber, o único que sabe é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero te dar uma palavra. Essa palavra que o Senhor quer falar é profunda. Fique conosco, não abra mão, como Jason disse, né? Hoje é o dia do Senhor. Dê essa 1 hora aí, meia hora, 40 minutos que nós temos para o Senhor. Pare tudo, se possível até coloca o cachorrinho lá na lavanderia, lá na casinha dele. Não permita nem que ele participe. É você e o Senhor, é você, sua família e o Senhor. Acredite, o Senhor quer falar conosco. Quanto mais atento nós estivermos, mais com certeza receberemos vida e revelação, para entendermos o que está acontecendo e o que está por vir. E o que está por vir, nele nós não seremos envergonhados. Pelo contrário, nós prevaleceremos. O Senhor irá por nós, e nada de mal vai nos alcançar. Então Lucas capítulo 17, a partir do verso 26,
A palavra de Deus diz assim: assim como foi nos dias de Noé, o Senhor Jesus aqui respondendo aos discípulos, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como era? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim será no dia em que o Senhor Jesus voltará. Fecha seus olhos. Pai, nós queremos total dependência da sua luz. Sabemos que o teu Espírito já foi derramado e hoje ele habita em nós. Sabemos que vivemos a nova aliança no teu sangue, no teu nome, Pai. E nós queremos clamar ao Espírito Santo do Senhor, primeiro para que aquiete a nossa alma, Pai, e nos dê espírito de revelação e de sabedoria, para podermos entender e compreender de fato o que está acontecendo e o que está por vir, que cremos que em breve momento acontecerá. Senhor, livra-nos de sermos, ó Deus, indisciplinados, desobedientes. Livra-nos, ó Pai, de sermos filhos, Pai, totalmente despercebidos espiritualmente falando. Queremos crescer nesse tempo, porque acreditamos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. E o propósito do Senhor nesses dias é nos revelar aquilo que está na tua palavra, no teu coração, para que nós não possamos ser pegos de surpresa. Pelo contrário, nós podemos ser sábios e entendidos, não aceitando aquilo que Satanás possa tentar contra nós. Pedimos e cremos, em nome de Jesus, recebemos. Amém. Amém, queridos. Então, queridos, é muito importante que eu e você tenhamos realmente apreço pela palavra, né? Que esse momento não podemos nos reunir por enquanto presencialmente, mas que você esteja presente diante do trono da graça, aí na sua casa, assim como os irmãos que estão aqui, né? Nós temos poucos irmãos aqui que nos ajudam na estrutura, mas assim como nós que estamos aqui, sabe, possamos realmente ter a atenção completa para aquilo que o Espírito de Deus quer nos falar, porque assim nós prevaleceremos diante dos fatos verídicos que têm acontecido nos nossos dias. Uma das coisas também que o Senhor diz lá em Apocalipse, quero até incentivar você que ainda não está fazendo. Se você está fazendo o estudo de Apocalipse com o pastor Aloísio Silva, de segunda a sexta às 20 horas, pelo YouTube e pelo Facebook, continue, está sendo muito bom, e eu acredito que vai melhorar ainda mais. Agora, se você não está fazendo, você está em casa, o que você está fazendo das 8 às 8h40 da noite? Dê esse tempo ao Senhor, para que Ele possa se revelar a você também, através daqueles que estão adiante, e que já tem muito para revelar, nos dar, porque com certeza, assim nós seremos abençoados muito mais ainda. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados. Quem quer ser bem-aventurado nesses dias? Dá um glória a Deus aí na sua casa. Aleluia, é isso mesmo, sabe, bem-aventurados diz a palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O Senhor está dizendo aqui que o tempo se aproxima do reino de Deus ser estabelecido, da volta, do grande dia em que o Senhor voltará, está acontecendo. O Senhor está dizendo, agora quem serão os bem-aventurados? Os felizes,
Quem serão aqueles que receberão o Senhor com alegria? Porque não vai ser surpresa, porque eles aguardam, eles sabem que está próximo o reino. Quem serão esses? A palavra de Deus está dizendo aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Esses são aqueles que leem. Esses são aqueles que leem a palavra, são aqueles que ouvem a palavra de Cristo, e são aqueles que guardam as coisas nela escrita no coração, porque sabe que o que está acontecendo, a palavra já revelou, já é de fato verídico e verdadeiro. Agora, filho, se eu e você queremos realmente entender o que está por vir, uma das coisas, nós precisamos entender que o Senhor está voltando. E quais são as características, quais são os princípios que se manifestarão a partir do momento em que Ele retornará? Como que nós podemos entender a sua volta? Se nós queremos entender a resposta de Jesus aqui em Lucas, nós precisamos entender então o que estava acontecendo nos dias de Noé. Assim como Lucas está dizendo aqui, nós precisamos entender o que estava acontecendo lá nos dias de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra. Porque o Senhor disse aqui em Lucas, o texto que nós lemos, o Senhor disse aqui em Lucas capítulo 17, do 26 ao 30, o Senhor disse aqui que os mesmos sinais que antecederam esses acontecimentos vão acontecer antes da sua volta. Agora, como que os homens estavam vivendo lá na época de Noé? Qual era a sociedade em que a família de Noé vivia? O que as pessoas estavam fazendo naquela época? Aí nós precisamos ir lá em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1 até o 6. Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 6, o Senhor revela como que era que as pessoas viviam antes do dilúvio. O que estava sendo manifestado, o que acontecia naquela época. Gênesis capítulo 6, do 1 ao 6, a palavra de Deus diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, multiplicação de homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, verso 3: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor, verso 5, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse contexto aqui da palavra está falando sobre como os homens se comportavam antes de Deus mandar o dilúvio e acabar com toda a humanidade e preservar Noé e sua família. Aqui nós podemos perceber alguns sinais, como Jesus disse para os discípulos, alguns sinais proféticos que estavam acontecendo nos dias de Noé. E no nome de Jesus eu quero que você entenda que esses mesmos sinais estão acontecendo hoje na nossa geração, nos nossos dias, que estão presentes hoje nos nossos dias. E eu gostaria de poder compartilhar com você alguns desses sinais. E o primeiro sinal, querido, que nós entendemos espiritualmente aqui, para que nós possamos compreender como será a volta de Jesus, é que assim como lá acontecia, hoje também está acontecendo. Que é o que? A explosão populacional.
O que é a explosão populacional? É a quantidade de habitantes que vivem no planeta Terra. É a quantidade de homens e mulheres que estão vivendo hoje sobre a face da Terra. Naquela época, como nós lemos aqui no versículo 1 de Gênesis 6, a palavra de Deus diz: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Então o dilúvio veio porque a humanidade chegou a uma quantidade de pessoas muito grande, E uma das coisas que hoje no nosso tempo está acontecendo, nós estamos vivendo hoje no planeta Terra com a maior quantidade de pessoas que já pisaram na terra, diante de todas as gerações que já foram, que já viveram no mundo, no planeta. Hoje, não sei se você sabe, mas nós estamos com uma quantidade de população de mais de 7 bilhões e 7 bilhões, tá certo? 7 bilhões e 700 milhões de pessoas sobre a face da terra. É algo gigantesco. Nunca houve no mundo tanta gente vivendo. Isso é o que nos diz as organizações, o IBGE, até mesmo a ONU, ela declara. Tanto que isso, por um tempo atrás, eles estão até preocupados, porque no mundo já tem muita gente, e já há estudos de países que eles querem diminuir. Já acontece hoje. Eu não sei você, mas eu conheço casais, por exemplo, que só querem ter um filho, não querem mais. Eu conheço casais que não querem ter filhos, não querem ter filhos, e eles são livres para isso. Mas tudo isso tem uma linguagem espiritual, filho. Nós conhecemos nações, a Rússia, o Japão, que eles já têm um controle de natalidade. Por quê? Porque tem muita gente, tem que diminuir. É muita gente. O planeta, o ecossistema, sabe, Oi? O meio ambiente, obrigado. O meio ambiente, a poluição está acabando, então tem que diminuir. Só, irmãos, antes de diminuir, a palavra de Deus, o próprio Senhor disse: a sua volta virá quando haverá uma explosão populacional. Antes de diminuir, o Senhor virá. E nós estamos vivendo esses dias. Basta olharmos ao nosso redor e veremos que tem diminuído o número de filhos por família. Em muitos países tem sido normal ter apenas um, até mesmo aqueles que não têm nenhum. Se o sinal de Noé é o crescimento populacional, provavelmente a nossa geração será a geração que verá a vinda do Messias, porque nós estamos da mesma maneira numa explosão populacional. Existe um estudo, né? Se você for lá no Google, você vai descobrir. Existe um estudo que no Brasil, falando de Brasil, a nossa nação, que no Brasil, segundo o IBGE, terá o seu maior número de habitantes em 2042. Nós estamos em 2020. Terá o seu maior número de habitantes em 2042. A partir do ano seguinte começará a diminuição populacional. Vai diminuir. Primeiro sinal que Jesus disse: haverá uma explosão populacional. Conforme lá em Gênesis também, o segundo sinal dos dias de Noé, como Jesus disse que seria o sinal da sua volta, o segundo sinal dos dias de Noé foi a decadência familiar. Você sabe que quem instituiu a família foi o Senhor. Deus criou o homem e a mulher, e a partir do homem e da mulher
vem os filhos para povoar toda a terra. Foi Deus que criou. Agora, o segundo sinal dos dias de Noé, que nós cremos que Jesus disse que seria a sua volta, é que a decadência familiar também será de fato verdade. E você percebe aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 120 anos. O Senhor está dizendo aqui, querido, sobre a decadência. Houve uniões das quais Deus não se agradou. Houve, uniões das quais o Senhor aqui em Gênesis capítulo 6 está dizendo que não se agradou. Não era o plano original de Deus. Não era o plano original de Deus. O Senhor criou o homem e a mulher para constituir uma família. E no contexto de Gênesis capítulo 6, nós vemos que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E isso foi um dos motivos da vinda de um julgamento por meio do dilúvio. Esse foi um dos motivos que veio o julgamento. Aí você pode dizer assim: mas pastor, filhos de Deus não somos nós? Dentro do contexto aqui não. Dentro do contexto de Gênesis 6, nós podemos entender através da própria palavra que filhos de Deus aqui são anjos. São anjos. Só para que você entenda um pouquinho quem eram esses filhos de Deus citados no texto. Isso se fala de uma referência aos anjos caídos. Aos anjos caídos. O 30% que veio com Satanás para a terra, que foi destituído porque se rebelaram contra Deus. Agora a palavra de Deus, ela é clara em relação a esses anjos. O primeiro motivo que eu gostaria de compartilhar com você, para que você entenda que esses filhos, quem são esses filhos de Deus no texto? O primeiro motivo é que no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Lá em Jó capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veio Satanás entre eles. Veja que no caso aqui são anjos, seres celestiais, que vêm perante o Senhor. Em algumas traduções bíblicas, no lugar de filhos de Deus, os escritores escreveram anjos. Anjos e Satanás. Portanto, somente Adão e os anjos são chamados de filhos de Deus, dentro do contexto de Gênesis capítulo 6. O segundo motivo aqui, para que você entenda quem eram esses filhos de Deus, é o fato que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis capítulo 19 também. Gênesis capítulo 19, do 4 ao 11. Eu vou falar do contexto, depois você vai lá e confirma o que eu estou dizendo para você. Vieram anjos, para aquela cidade. Quando os homens daquela cidade quiseram se deitar com os anjos que visitavam a casa de Ló, Deus enviou os anjos para avisar Ló que viria juízo sobre Sodoma, que seria aniquilado tudo, porque Deus havia desagradado de todos os habitantes de lá. E Deus mandou anjos para a casa de Ló. E aí os homens da cidade, eles foram atrás de Ló e bateram na porta de Ló e pediram para que os homens que tinham entrado viessem, porque eles queriam ter relação sexual com eles. A promiscuidade aqui já era tanto, irmão, que homem já não tinha mais relação sexual só com mulher. Não, tinha com um homem, tinha com mulher, tinha com animais. Era uma promiscuidade terrível, terrível. E eles
chamavam então, tanto que Ló até disse para eles, para que ele trouxesse as suas filhas, e os homens não, eles queriam os anjos, eles queriam os homens que tinham vindo da parte de Deus. O livro de Judas também, na Bíblia, menciona também sobre esse fato. Tanto o livro de Judas, como o livro da carta de 2 Pedro, testifica no Senhor. Quem são esses filhos de Deus aqui que Gênesis está dizendo? Judas 1, versículos 6 e 7 diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domínio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Dia aí, Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. O dia, o grande dia, está com D maiúsculo, que é a volta do Senhor. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Assim como Judas, Pedro também faz menção a esses anjos caídos, que se relacionaram com mulheres nos dias de Noé. 2 Pedro 2, versículo 4 ao 7, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Esses anjos hoje estão guardados, eles foram postos sobre abismo de trevas, mas vai chegar o tempo que eles também serão liberados novamente para agir na terra. Um texto completa o outro. Em Judas, nós percebemos, o Senhor diz que os anjos não guardaram o seu estado original. Eles não guardaram o seu estado original, abandonaram a sua casa, entregando-se à prostituição, enquanto em 2 Pedro diz que esses anjos pecaram. E quem são esses anjos que nós estamos dizendo? Esses que procuravam as mulheres mais bonitas, mais formosas, e tinham relações sexuais com elas. Esse é o segundo motivo. O terceiro motivo, para que você entenda quem são esses filhos de Deus que Gênesis capítulo 6 diz. O terceiro motivo pelo qual acreditamos que os filhos de Deus eram anjos e que a união deles resultou em gigantes, está no verso 4, Gênesis 6, 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Os anjos caídos usaram seus poderes para se materializarem e assim casarem-se com mulheres. O resultado desse relacionamento foi o nascimento de um ser anormal, conhecido como Nefilins, ou gigantes. É como a Bíblia está dizendo aqui, Gênesis 6:4. Esse foi o motivo pelo qual o Senhor foi tão duro com a humanidade, trazendo o dilúvio. O caminho que o homem estava trilhando era totalmente contrário ao propósito original de Deus. Era completamente contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Então era necessário que a humanidade fosse julgada. E vamos falar hoje, irmãos. E hoje, eu e você temos revelação através de todos os telejornais. Estamos vivendo dias maus, nos quais estão tentando banalizar o casamento, destruir a família. Hoje, nos nossos dias, a família é uma constituição, é uma instituição falida.
Porque Deus me ama e eu faço da minha vida o que eu quiser fazer. Eu transo com quem eu quero, eu caso com quem eu quero, eu tenho direito. Hoje no Brasil, metade dos casamentos terminam em divórcios. Nos Estados Unidos esse número chega a 66%, não é 50%, 66% dos que casam se separam. Divórcio. Em alguns países da Europa, das pessoas que se casam, 75% se divorciam, acaba tudo. Hoje, o casamento homossexual tem sido legalizado em muitos países. Aqui no Brasil já está legalizado desde 2013. Existem 22 países que já legalizaram o casamento homossexual, o qual será cada vez mais normal. Daqui a alguns anos será comum filhos que terão 2 pais ou 2 mães. Alguns anos não, hoje já está. Filhos que têm 2 pais e 2 mães. Deus não estabeleceu 2 pais e 2 mães. Deus estabeleceu um homem. Isso mostra a destruição dos valores familiares estabelecidos por Deus. Foi isso que Jesus está dizendo aqui, querido. É aqui que Jesus está dizendo aos fariseus, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a degradação moral e familiar foi tão grande, ao ponto de anjos caídos assumirem corpos humanos e terem relações com mulheres. Isso despertou o juízo de Deus através do dilúvio, e depois a destruição de Sodoma e Gomorra. Não há mais como o homem permanecer, porque o seu coração é completamente designado para o mal. Hoje vivemos da mesma forma, filho. Da mesma forma. O terceiro sinal dos dias de Noé foi o ocultismo, foi o espiritismo, foi a bruxaria, o avanço das entidades espirituais malignas, através de práticas, através de oferendas, através de adoração. Porque, irmãos, hoje, o que nós percebemos, irmão, diante de tudo que está acontecendo, parece ser muito natural a OMS dizer que é para o bem. Não saia da sua casa. Se você ama, não saia da sua casa, porque da mesma maneira em que eles te amam, eles não sairão. Parece muito bem, muito bonito, mas está privando algo que nós sempre tivemos. Por trás de tudo isso existe uma mente, existe um organismo, existe um espírito. Hoje em dia, da mesma maneira que o homem está perdido na degradação familiar, existem homens e mulheres que são satanistas, que oferecem os seus corpos para aquilo que o diabo quer fazer, que rendem a ele aquilo que ele deseja. E não são pessoas humildes, não, são gente que está no topo dos topos, que é o preparo para que o anticristo possa aparecer e surgir. Primeiro cria o caos, a desordem, a bagunça, cria um momento para que todo mundo fique com medo e pânico e não saiba do que vai acontecer. Daqui a pouco eles resolvem tudo isso, e lá na frente vai aparecer uma outra coisa mais potente ainda, para que todo mundo não somente responda da maneira como está respondendo hoje, mas responda ainda mais, e automaticamente ele vai levantar alguém para trazer paz sobre a face. Terceiro sinal: Satanás, a partir desses anjos caídos, ele cresceu. Sabemos que os anjos caídos se transformaram em demônios. Portanto, o contato das pessoas naqueles dias foi com os demônios. Irmãos, hoje nós temos um autor de livro aqui no Brasil. Ele se chama Paulo Coelho.
é famosíssimo, famosíssimo no mundo. Mas esse Paulo Coelho, ele declara, não estou mentindo a respeito dele, ele se posicionou e declarou aí nas mídias. Segundo a revista Veja, o Paulo Coelho, ele diz que vendeu a alma para o diabo, e que o diabo está mais interessado nele do que ele no diabo. Já parou para pensar? Ele vendeu a alma para o diabo. Os seus livros, Paulo Coelho, os livros de Paulo Coelho eu já li antes da minha conversão. Tem um que chama O Alquimista. Ele ensina práticas do ocultismo, da feitiçaria, mas não é coisinha boba não, é coisa grande, aonde demônios se manifestam realmente. E o livro dele é o mais vendido. O Alquimista já vendeu mais de 83 milhões de exemplares. O que ele está propagando? O que ele está ensinando? Um outro é o Harry Potter. Conhece? Outro livro que mostra os poderes como algo bonitinho. Até maio de 2015 já tinham sido vendidas 450 milhões de cópias em todo o mundo, tornando a série a best-seller da história, traduzida por 73 idiomas. Veja como o diabo tem entrado na vida das pessoas. Todos esses ensinamentos levam as crianças que leem esse livro a se envolverem com espíritos malignos, e isso vai destruindo, matando, roubando, acabando. Recentemente vimos crianças e adolescentes brincando de invocar demônios para a caneta mexer. Não sei se você ficou sabendo. Charlie e Charlie. Você ficou sabendo nos últimos dias de crianças se automutilando? Crianças, adolescentes morrendo sufocadas com a brincadeira do desmaio. Da onde procede? Da onde vem? Dos demônios. Dos demônios. Jesus diz que a sua volta seria estabelecida como o juízo de Deus no dilúvio, como nos dias de Noé. O quarto sinal dos dias de Noé foi a decadência moral. A decadência moral. O que é a decadência moral? É os princípios da moralidade serem desmoronados. Entendeu? E o que é a decadência moral? É o sexo ilícito. Gênesis capítulo 6, versículo 3, a palavra de Deus diz, o Senhor diz, como nos dias de Noé, assim seria a sua volta. Gênesis 6, 3 diz, então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ao falar da decadência moral, eu quero me referir ao crescimento do sexo ilícito, do roubo, da violência, da corrupção, do assassinato. E tantas coisas terríveis que têm acontecido nos nossos dias. E que é de fato verdade. Nós estamos aí no tempo da pandemia, né? E cada um na sua casa, não saia, permaneça, fica aí. E aí as pessoas estão nas casas, não tem o que fazer, não querem saber muito das coisas espirituais, elas vão para onde? Para a carne. E você sabia que tem live mostrando sexo ilícito? De graça, te convidando a participar. Não duvido, irmãos, não duvido. Me falaram e eu acredito que tem, não só isso, muitas outras coisas horrendas, terríveis que está acontecendo. Agora, quais são os sintomas dessa decadência? Coloquei alguns aqui.
Alguns sintomas dessa decadência moral em nossos dias: a proliferação da pornografia. A pornografia é o que mais avança no mundo da internet. Da onde que vem? De demônios. Demônios que querem ter relação sexual. Desses que foram banidos e que estão agindo e atuando através do príncipe desse mundo. Nunca se ouve tanta pornografia explícita como há nos nossos dias. Tem irmãos que são escravizados por pornografia. Tem irmãos que acham que pelo fato dele estar lá, ele e a pornografia não tem nada a ver com Deus e a igreja e o Senhor e o chamado, porque afinal de contas é só ele. Engano, mentira. As televisões, as mídias estão enchendo a mente das pessoas com a sensualidade, a banalização do sexo. Um outro sintoma dessa decadência: vivemos em um dos países mais corruptos do mundo. Olha a nossa nação, irmãos. Enquanto tem milhares de milhares morrendo, estamos chegando aí ao número de milhares de mortes diárias. E os nossos governantes estão corrompendo, estão pagando propina, estão elevando os valores dos respiradores. O aumento da violência. Fiquei sabendo essa semana que teve um namorado de uma misa aí que matou ela, assim como muitos outros. Hoje em dia, na pandemia, as pessoas em casa, maridos que estão matando as esposas, esposas que agridem o marido. O aumento da violência, o alto consumo de drogas. As drogas que sumem. O sinal dos dias de Noé foi a alteração genética. É algo que eu gostaria de enfatizar aqui também, porque eu creio. Alteração genética, o verso 4 fala sobre isso. Gênesis capítulo 6. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Não existia gigantes, irmãos. Mas a partir do momento em que os anjos, os filhos de Deus tiveram relação com as mulheres, e esses filhos de Deus, como a própria palavra fala, que são anjos caídos, são demônios, dessas relações sexuais nasceram pessoas que não tem nada a ver com aquilo que Deus fez, porque são abominações. São abominações, são seres que foram criados através do mundo espiritual e que não tem nada a ver. Por fim, temos o quinto sinal profético da volta de Jesus. Vimos que essa união entre os anjos caídos e as mulheres geraram outro tipo de criatura. A Bíblia diz que nasceram filhos, os Néfilins, que no original hebraico significa aqueles que fazem cair. Eles são os destruidores. Eles se tornaram homens de renome na antiguidade, por sua diferenciação na força e na maldade. Irmãos, tem muitos estudiosos que dizem que a mitologia grega, que a mitologia grega foi poema, foi história. Só que diante da palavra nós percebemos que não é bem assim não. Eles não eram capazes de criar o que se cria. Eles não eram capazes de criar o que se vê. O que nós podemos perceber hoje, nos dias que antecedem a volta, é que esses seres viveram e eles foram gerados através da relação sexual entre demônios e mulheres. Demônios e mulheres. E aí houve o que? A mutação, a mudança. Por isso que o Senhor diz,
que nesses homens não tem como o Espírito operar. Não tem como o Espírito operar. Por quê? Porque eles são maus. Não tem como o Espírito convencer, porque eles não são alma, eles não são espírito, alma e corpo. Eles são criados em laboratório. Eles são criados pelo mundo espiritual. E aí os gigantes, os Néfilins surgiram. Hoje em dia, se você for dar uma olhadinha, né, você percebe que há muito filme da Marvel. Eu sei que todos nós assistimos aqui, né? São mutantes, não são seres humanos. E eles são produtos daqueles que já viveram e vivem, porque eles são reais. Entretanto, há algo que o homem tem feito, e isso poderá trazer à terra um novo tipo de ser. Com o avanço da ciência, o homem já tem feito várias experiências na área genética. Irmão, você acredita que tem hoje pessoas vivendo que ela tem os genes do pai, da mãe, de mais um pai, de mais uma mãe? Pessoas que foram criadas no laboratório. Existe um cientista chinês há pouco tempo atrás, eu até peguei aqui no Google o nome dele, é o Rin Xiangqi. Já há dois tipos de pessoas: as geneticamente modificadas e as naturais. Com o avanço da ciência, o homem já tem feito várias experiências na área genética. Primeiro, coloquei algumas aí: sementes transgênicas. Sabia que você já come coisa que não vem da terra, porque é construído em laboratório? Sementes transgênicas. Estava vendo há um tempo atrás, a carne, daqui a pouco, ela vai ser também transgênica. Não vai precisar matar o animal, porque o animal não pode morrer, porque ele é um ser vivo, como o homem e a mulher é. Da onde vem isso? Da onde vem isso? Clone de animais. O homem tem feito clones de animais, produzindo uma cópia do que já existe. Há uma empresa nos Estados Unidos e Coreia que fazem clone de cachorro e gato que morreram. Reprodução de órgãos humanos. Irmão, você está aí vendo na televisão. Estão construindo rins, pulmão. O clone humano. Alguns acreditam que os cientistas já fizeram um clone humano. Não temos certeza sobre isso, mas se não fizeram, está muito perto de ser feito. Eu acredito que Satanás vai vir desse sistema. É um Néfilim, é um mutante, é alguém simpaticíssimo, só que ele não tem o Espírito. Em Gênesis capítulo 6, o versículo 3 que nós lemos aqui, a Bíblia diz algo impressionante. Lemos que o Espírito não agirá para sempre no homem. Hoje o Espírito Santo age tocando e regenerando o espírito do homem. Mas será que essa nova raça de homens terá espírito capaz de ser convencido pelo Espírito de Deus? Provavelmente não. Não. Porque eles não vieram do Criador. Provavelmente o anticristo será fruto dessa alteração genética. O Espírito de Deus não vai agir, mas o espírito maligno vai. E como o diabo irá criar um anticristo? Será fruto de clonagem humana. É por isso que em Apocalipse não é chamado de homem, e sim de besta. O anticristo é um jargão evangélico que fala anticristo, mas Apocalipse não fala que ele é um anticristo. Em Apocalipse fala que ele é a besta. A besta. A besta. Ou seja, uma criatura bestial, feita por homem, tanto que o seu próprio número é 666, que é o número do homem, totalmente criado pelo homem. Nos dias de Noé houve uma alteração genética, quando anjos incorporados resolveram ter relações com mulheres. Não há dúvida que em nossos dias essa alteração genética já esteja acontecendo. Temos o mesmo cenário dos dias de Noé. Agora, para me encerrar, o que o Senhor nos leva a termos como refrigério
e consolo é que a graça e o favor de Deus se manifestou desde sempre e ia manifestar. Nós percebemos que a geração de Noé, ela estava vivendo nesse estado, mas Deus achou graça em Noé e na sua família. A conclusão final é que em meio a todo o caos, o Senhor iria destruir a todos, mas a Bíblia diz que Deus achou graça em Noé. Gênesis capítulo 6, verso 8, se eu não me engano, diz que o Senhor achou graça em Noé. E aí quando você vai lá, Gênesis não diz, mas Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz que Noé foi justificado pela fé. Pela fé. Hebreus 11, 7 diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos queridos, nós estamos aí às portas, o Senhor está voltando. Diante de tudo o que nós temos dito, falado, o que nós vamos fazer com tudo isso? Ficar quietinho. Porque eu percebo, irmão, semana que vem eu quero falar sobre isso. Eu percebo hoje, vivendo o que nós estamos vivendo. Eu queria filmar aqui. Vem cá, Tiago. Eu queria que filmasse aqui o prédio. Rapidinho, por favor. Não, um outro. Ah, não tem como, né? Eles... Não vai dar. Perdão, irmão. Eu estou me reaprendendo também. Eu queria que os irmãos vissem a gente aqui, como que está o prédio. Entendeu? Tem como você virar? Isso, pode virar. Mas eu queria que você visse. E continue prestando atenção na minha voz. Irmãos, olha esse prédio. Não tem ninguém. Está aqui eu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas. 11 irmãos. Irmãos, nós estamos na 5ª, 6ª semana, não sei quantas. 8ª semana, são 2 meses. E sabe o que eu tenho sentido no meu espírito, irmãos? Com todo o amor e com todo o carinho. Porque eu estou aqui porque eu amo o Senhor em primeiro lugar. E eu amo você que Ele tem colocado para mim te ensinar. Sabe o que eu tenho sentido no meu espírito? Semana que vem eu quero falar sobre isso. Tem irmãos que estão dormindo. Tem irmãos que estão afligidos. Tem irmãos que estão preocupados. Tem irmãos, sabe, que estão até desesperados. Mas tem irmãos que estão calados. A máscara não é só para te livrar do vírus, é para calar a sua boca diante de Deus. Dormem, não percebem, não entendem, não compreendem. Estão deixando os dias passarem, achando que tudo vai voltar da maneira como era. Filho, nunca mais nós voltaremos a ser da maneira como nós éramos. Nunca mais. Porque a tendência de tudo que nós estamos falando aqui, assim como foi nos dias de Noé, será nos nossos dias. A tendência é que se conclua uma etapa, que outras coisas surjam e que o Senhor volte logo. Maranata, a hora vem. Mas Ele vem para quem? Para todos? Não, para quem está percebendo, para quem tem interesse, para quem o ama, crendo que primeiro foi amado e que não abre mão do seu favor e do seu amor. Assim como Ele encontrou Noé, e que Hebreus diz que Noé foi justificado pela fé. Eu e você somos os proclamadores dessa proclamação da justiça pela fé. Nós devemos ser esses anunciadores do grande favor de Deus, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, o anticristo se levantará, mas o Senhor está se movendo também, filho. Não pensa você que o Senhor nos abandonou? Nunca, jamais. Tem muitos dele ainda
tem muitos para Ele ainda, e que eu e você devemos nos posicionar para amar. O sinal de Noé é para mostrar que como eram as condições nos dias de Noé, assim será em nossos dias. E assim como o dilúvio veio subitamente sobre eles, também o Filho do Homem virá repentinamente sobre esse mundo, brevemente, rapidamente. O pessoal do louvor pode subir? Virá. Agora eu pergunto para você, filho, filha, é fato, é verídico, vai aí no seu Google, vai aí pesquisar o que eu estou falando. Você vê na televisão, os dias se aproximam. Está próximo, está próximo. Bem-aventurado são aqueles que leem, são aqueles que ouvem, e são aqueles que guardam as palavras das Escrituras, porque o dia se aproxima. Que você possa ser esse que recebe, que invoca, que crê, que acredita que Ele vem, e você será o primeiro a ser abraçado, porque Ele vem para te buscar, Ele vem para te abraçar, Ele vem para te levar para lá, porque você não é desse mundo, você não é dessa terra, a sua pátria é outra, mas aqueles que adormeceram, aqueles que não se atentam, aqueles que estão levando a vida do jeito que a vida quer que leve, não perceberão e ficarão para trás. Levante. Você que está sentado, pode se levantar aí no seu lugar. Pega na mão os seus filhos, da sua esposa. Você que está assistindo esse culto, fecha os seus olhos. Quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela é capaz de nos despertar, ela é capaz de nos avivar. Senhor, a tua palavra é poderosa para transformar o nosso interior e mudar as nossas palavras, as nossas atitudes. Senhor, nós cremos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Nós cremos que a tua promessa é fiel. O Senhor voltará, o Senhor retornará, e nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, aprender a te amar mais, Senhor, a te ouvir mais, Senhor, a ler mais a respeito daquilo que o Senhor já revelou na sua palavra, porque assim seremos encontrados como aprovados, como bem-aventurados, porque assim nenhum mal nos alcançará. A nossa casa, a nossa tenda, ó Deus, permanecerá protegida e suprida. Os nossos filhos serão como rebentos da oliveira junto à nossa mesa, e desfrutaremos de paz em meio a tormento e em meio a guerras. Senhor, nós te agradecemos, porque a sua bondade, a sua fidelidade, o seu favor é sobre as nossas vidas. Nós acreditamos que o Senhor na cruz do Calvário já nos tornou morada, e o Senhor em nós é poderoso para nos guiar e nos conduzir a toda a revelação, a toda a sabedoria, para não sermos enganados nos dias maus que nós estamos vivendo. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de cada um desses, ó Pai, que me veem, que me ouvem. Senhor, eu declaro sobre a vida dessa família a provisão do Senhor, o socorro do Senhor. Pai, o diabo não tocará nas suas finanças, nos seus negócios. Pai, em nome de Jesus, repreendemos toda ação maligna e declaramos o teu Espírito agindo e operando de uma forma sobrenatural, trazendo vida e vida em abundância. Nós nos abençoamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, filho. Que o Senhor nesses dias faça resplandecer sobre a sua vida a paz que excede todo entendimento. Que você não seja enganado por aquilo que está acontecendo, mas que permaneça fiel, crendo que Ele está voltando, e que você será o primeiro a dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
minha vida e o meu refrigério. Deus abençoe, uma semana abençoada e guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Tire uma foto sua e manda nas nossas redes, nos nossos WhatsApp. Amém? Deus abençoe.